Gente, e na falta de um fóssil de um coelho no Cambriano, vocês não acreditam que os criacionistas acabaram inventando um? Segura essa bizarrice aí. Inventaram aí que existe uma anêmona com um certo grau de complexidade e que seria o equivalente a encontrar um coelho no extrato geológico correspondente ao Cambriano. Essa afirmação ela não é nova, ela foi liberada o ano passado pelos grupos que defendem o design inteligente, né? Foi escrita pelo Cornelius Hunter lá nos Estados Unidos e foi importada para cá como se isso fosse como se isso tivesse alguma validade contra a teoria da evolução. Por quê? Tem um biólogo que já morreu, chamado J.B.S. Haldane. Ele foi o cara que desenvolveu aquela hipótese da sopa primordial, né? E tem uma fala que é atribuída a ele, eu não sei se é verdadeira ou se é apócrifa, mas de que se encontrássemos um fóssil de um coelho no período correspondente ao Cambriano, isso mostraria que a teoria da evolução, formulada ali pelo Darwin, estaria errada. Por quê? Porque o período do Cambriano corresponde aí a 541 milhões de anos, e os primeiros fósseis de coelhos a gente só começa a encontrar por volta de 30 a 40 milhões de anos. Óbvio, né? O coelho é um mamífero, e 541 milhões de anos atrás não existiam mamíferos, né? O máximo que você vai ter ali são uns artrópodes que vão fazer parte dos filos que vão surgir ali no Cambriano. Esse anacronismo comprometeria a teoria da evolução. Isso faz sentido do ponto de vista, por exemplo, do filósofo da ciência, o Karl Popper, né, que vai dizer que uma teoria só é realmente científica se for possível falseá-la. Isso significa que uma teoria só vai ser científica se for possível encontrar evidências que mostrem que ela está errada, né? Portanto, o critério aí como referência vai ser o encontrar evidências. Bom, nunca encontraram um fóssil de um coelho no Cambriano por razões óbvias, né? E esse princípio aí do Karl Popper, que eu não vou entrar em discussão se ele é correto ou não, isso é uma outra discussão, eu já escrevi sobre isso, mas é um critério que favorece a teoria da evolução, porque de fato, se você encontrar isso, é uma forma de falsear ela, então de fato a teoria da evolução ela é uma teoria científica. Quando alguém disser que é só uma teoria, agradeça. Você está dizendo que a teoria da evolução ela é formada por um conjunto de hipóteses que passaram por esse crivo e que se concatenaram de uma forma a criar um arcabouço conceitual bem mais amplo que explica uma série de fenômenos biológicos. Isso é uma teoria, como a teoria da evolução, né? Então, a ideia de buscar um fóssil que mostre esse anacronismo e que prejudique a teoria da evolução sempre foi desejada pelos que defendem o criacionismo e o design inteligente. Então, um grupo aí de defensores do design inteligente aqui no Brasil, que são assumidamente criacionistas, apresentaram aí um texto no final de 2019, esse texto do Cornelius Hunter, defendendo que a complexidade de uma determinada anêmona, que seria considerada um fóssil vivo, seria o equivalente a encontrar um coelho no Cambriano. Bom, provavelmente não entenderam o que o Haldane quis dizer com encontrar um fóssil de um coelho no Cambriano, porque estão dizendo agora que a anêmona ela é como um coelho encontrado no Cambriano, porque existe essa complexidade. E aí, isso foi discutido, aí, apontado por esses sites criacionistas, e o Hunter ali, ele vai dizer o seguinte, vou deixar aqui do lado para vocês verem. O genoma da anêmona do mar
uma das espécies animais mais antigas da Terra, compartilha um surpreendente grau de similaridade com o genoma dos vertebrados, relatam pesquisadores da Science desta semana. O estudo também descobriu que essas semelhanças estavam ausentes nos genomas das moscas de fruta, as drosófilas, né? Os nematóides, que são vermes, contradizendo a crença amplamente difundida de que os organismos se tornam mais complexos com a evolução. Descobertas sugerem que o genoma animal ancestral era bastante complexo e os genomas de moscas e vermes perderam parte dessa complexidade à medida que evoluíram. Bom, eu deixei grifado uma parte aí para dizer logo de cara que esse é o primeiro erro dessa afirmação, né, contradizendo a crença amplamente difundida de que os organismos se tornam mais complexos com a evolução. Sim, se tornam mais complexos, mas isso não é uma regra. Né? Organismos extremamente simples ainda existem. As bactérias são os seres mais simples que nós conhecemos e elas dominam o planeta Terra. São em maior quantidade e são em maior diversidade. A gente só não vê porque precisa de um microscópio. Mas elas dominam esse planeta e elas são seres muito mais simples do que nós, do que coelhos e do que anêmonas. Então não faz sentido isso. A evolução não obrigatoriamente precisa aumentar a complexidade dos seres. Okay? O segundo ponto é quando ele diz: as descobertas sugerem que o genoma animal ancestral era bastante complexo e os genomas de moscas e vermes perderam parte dessa complexidade à medida que evoluíram. Então, perder certas funções de certos genes não necessariamente diminui a complexidade de um ser. Eu vou deixar aqui do lado para vocês um exemplo de simplificação de redes genéticas. Né? Existe uma família de borboletas chamadas Nymphalidae, que uma das características desse grupo é a presença dessas manchas ocelares que a gente encontra nas asas, que parecem um olho, né? Essas manchas, para serem determinadas ou para serem estabelecidas ali na asa, elas dependem da atuação de 3, 4, 5 genes. Né? Dentro do grupo dos Nymphalidae existem essas redes de genéticas que estabelecem, que determinam essa característica, elas são reduzidas em algumas espécies de ninfalídeos. Então, não é que o gene foi perdido, é que o gene deixou de participar daquela rede e migrou para outra função. Então houve uma simplificação dessas redes genéticas, que são homólogas dentro da família, e não necessariamente isso diminui a complexidade desses seres. Então é outro ponto contra. E outro ponto contra ao que o Cornelius Hunter falou é que ele só disse meias verdades. Se a gente pegar esse artigo que está falando da nematostela e for dar uma lida, que está aqui do lado, aí está dizendo em inglês: as anêmonas do mar, nematostelas vectensis, classe Anthozoa, filo Cnidaria, um grupo irmão de Belateria, pode ser outro fóssil vivo. O sequenciamento recente de seu genoma complexo mostrou que ele tem um complemento estimado de 18 mil genes, codificadores de proteínas. Seu repertório, estrutura e organização são muito conservados quando comparados aos dos vertebrados. Então existe uma conservação aí, né, estrutural, de repertório e organização entre vertebrados e que é bem parecido com o que a gente encontra nessas anêmonas. Mas surpreendentemente, diferente das moscas de frutas e nematóides, que perderam muitos genes e introns e sofreram rearranjos do genoma, indicando que o genoma de seu ancestral comum também foi um genoma complexo. A similaridade da estrutura exon e intron de nematostela e vertebrados indica que o genoma eumetazoário de seu ancestral comum é rico em introns. Olha que interessante, essa similaridade ela está indicando que os grupos descendem de um ancestral em comum, ou seja, é um artigo sobre a evolução da nematostela, não é um suposto coelho do Cambriano, né?
Então é só ler o artigo inteiro e vou continuar lendo ele. Nematostela e suas características conservadas em eumetazoários existentes, Putnam e seus colegas em 2007 descreveram o ancestral comum de quinidários e vertebrados. Ancestral comum de quinidários e vertebrados. Repare, evolução. E aí ele está falando essa descrição, né? Está falando do espermatozoide flagelado, gastrulação, camadas germinativas, epitélio verdadeiro, etc, etc. E aí ele simplesmente termina dizendo que é sugerido que o splicing, esse processo de edição, né, na hora da síntese da proteína, da retirada de índices, deixando só os exons, esse splicing alternativo em quinidários, com a nematostela e a hidra, mas seu impacto no proteoma em quinidários não é claro. Uma correlação clara é observada no curso da evolução dos metazoários entre a proporção de genes regulados por splicing alternativo e o aumento do tamanho do sistema nervoso central. Então, claramente o artigo está dizendo, ele está relatando, ele está trazendo informações para explicar a relação entre splicing e o desenvolvimento do sistema nervoso central nessa relação que existe de ancestralidade comum. Então, o artigo não tem nada a ver com o que o Cornelius Hunter está falando, né? Pelo contrário, ele está favorecendo a teoria da evolução. E se a gente observar o título do artigo, embaixo ele traz uma descrição como um artigo que é importante para a gente entender a explosão cambriana, a explosão de diversidade de formas de vida que aconteceu no Cambriano. Ou seja, é um tiro duplo no pé. Não fala de coelho algum, não faz comparação nenhuma da nematostela com um coelho, ou um equivalente a um coelho, e ainda bate nessa tecla de explicar a explosão cambriana. Olha que interessante. E não só esse artigo, tem muitos outros artigos sobre a nematostela. Tem um de 2007 que já sabia dessa complexidade que ocorre dentro das células da nematostela e que aborda do ponto de vista evolutivo também. Existem também artigos que falam que a nematostela tem muitos genes que são mais próximos das bactérias, evidência de transferência horizontal de genes. Então, não faz sentido nenhum essa descrição de que a anêmona seria aí um equivalente a um fóssil de um coelho presente no Cambriano. É simplesmente que vocês não entenderam o artigo, então estão distorcendo ele para criar uma caricatura do que é a teoria da evolução e chutar ela. Não faz sentido nenhum. Okay? Isso é desonestidade intelectual. Então é nisso que dá quando a gente encontra um criacionista, um design inteligente querendo descrever uma suposta refutação à teoria da evolução. Sai essas barbaridades. Em vez de gastar o seu tempo, sei lá, tentando produzir um artigo em que tente justificar epistemologicamente o design inteligente ou o criacionismo como uma ciência, essa galera fica perdendo tempo falando esse tipo de besteira, de que a complexidade da anêmona é um coelho do Cambriano, né? E recorre a essa ideia de fóssil vivo, por quê? Porque como é um animal que tem muitas características primitivas conservadas, supostamente seria um correspondente lá da época do Cambriano. A gente sabe que fóssil vivo é um termo incorreto e que esses animais eles não são ali o resultado de uma conservação completa e absoluta do passado até o presente. A maioria das vezes são espécies que se ramificaram desses ancestrais, né? Por exemplo, a ginkgo biloba de hoje não é a mesma de lá de trás, é uma espécie que surgiu e carrega características primitivas desse grupo. A mesma coisa é com a Latiméria, que é do grupo Selacantídeo, mas não é o selacanto que deu origem aos tetrápodes. É um grupo irmão. A mesma coisa é com, por exemplo, Baronia brevicornis, a borboleta da família Papilionidae, que é uma espécie que carrega características primitivas do seu ancestral que viveu lá atrás na época dos dinossauros.
Okay? A mesma coisa com límulos, caranguejo de ferradura e com todos os outros ditos fósseis vivos. Tem que parar de fazer interpretações erradas e tá na hora de ser intelectualmente mais honesto, né? Vamos ser sinceros, tá começando a ficar muito feio. Então era isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá uma curtida se você gostou dessa refutação ou, na verdade, dessa leitura correta do artigo científico, né? Se você gostou, então dá uma curtida, ajuda aí a compartilhar o negócio e a gente se vê qualquer hora. Até mais.